E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Tavares, sejam bem-vindos ao meu canal. O conteúdo de hoje é um conteúdo novamente de física e hoje vamos trabalhar eletrostática. Vamos ver o que vamos trabalhar aqui hoje nesse conteúdo de eletrostática. Bem, a gente começa falando de carga elétrica, certo? Conteúdo bem tranquilo na física, não se preocupem, vai ser fácil para vocês, tudo bem? Então bora lá, deixa eu pegar aqui o nosso apontador para começarmos a aula. Primeira pergunta que eu faço para vocês, e aí vocês vão até achar estranho, é qual a estrutura de um átomo. De repente você pode falar, professor, a gente está estudando física ou química? É isso mesmo, porque para entender a parte de carga elétrica, alguns conceitos de carga elétrica, a gente precisa saber a estrutura do átomo, né? Então vamos ter que voltar um pouquinho em química. Então bora lá, para você que está em dúvida, tá aí a imagem na tela, a estrutura de um átomo. O átomo é composto por nêutrons, prótons e elétrons, certo? Os prótons e os nêutrons se localizam aqui no núcleo. E os elétrons ao redor, né, mais assim para fora, se localizam aqui os elétrons. Tudo bem? Mas a outra pergunta que eu posso fazer para vocês é o seguinte. Qual é a carga de cada um deles? Por exemplo, qual a carga do próton? Se você não lembra, tem uma dica que é muito legal. Próton começa com P. Então eu posso falar que a carga dele é positiva, para a gente não esquecer. É uma regrinha que a gente decora aí para não esquecer. Então, P de positivo de próton, ok? E o elétron, né, consequentemente, vai ser negativo. Tudo bem, pessoal? Então, bora adiantar. Olha só, temos um outro detalhe aqui em carga elétrica, que é esse Ezinho que vai aparecer sempre em nossas questões, certo? Esse E a gente vai conhecer como carga elementar, ok? Que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 em módulo. Olha só, por que eu estou falando para vocês que a gente vai ter que decorar isso aqui? O que seria esse Ezinho? Na verdade, esse E é o valor tanto do próton quanto do elétron. A gente sabe que o próton ele é positivo, né? Então esse aqui é o valor dele, 1,6 vezes 10 a menos 19. E o elétron ele é negativo, então ele vale isso aqui também, só que negativo. Só que como a gente coloca isso em módulo, né, então ele só vai sair aqui positivo. Lembrando que tudo que sai de módulo sai positivo, certo? Então, o que eu posso afirmar com isso? Que a carga do elétron é igual à carga do próton, obviamente, em módulo. Então, ambos valem 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tudo bem? Então, decorem esse valor aí, porque vai ser fundamental para a gente aprender mais à frente. Tudo bem, pessoal? Então, bora lá. A fórmula que a gente precisa para resolver qualquer questão de carga elétrica é essa aí. O módulo de Q é igual a N vezes E. Lembrando que o módulo de Q, a gente vai se referir à quantidade de carga, é o que a gente vai chamar, esse Qzinho aqui se refere à quantidade de carga. O nosso N, número de elétrons, e o nosso E, carga elementar do elétron. Ok? Então, para qualquer questão de carga elétrica, fica essa formulazinha aí para a gente resolver qualquer questão. Tudo bem? Lembrando que o valor de Q vai vir sempre em módulo, né? Então se por um acaso você pegar alguma questão que tem um valor negativo, na hora que você jogar aqui no lugar do Q, ele vai sair positivo. Ok? Um exemplo então para a gente fixar um pouquinho mais o conteúdo. Olha só, para que um corpo fique eletrizado com menos 2C, esse C aqui é de Coulomb, ok? Medida de quantidade de carga, certo? Então, para que ele fique eletrizado com menos 2 Coulomb de carga, quantos elétrons esse corpo deve receber? Aí colocou um dado para a gente aqui, dado E igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. Olha só, um detalhe importante, esse E nem sempre, esse dado aqui, esse valor de E nem sempre vai aparecer nas questões. Então, por isso que eu falo, a gente tem que aprender, a gente tem que decorar esse valorzinho aqui. Não é difícil de decorar, certo? E até porque, à medida que você for fazendo exercício, vocês vão perceber que isso vai fixar em sua mente. Então, não vai sair. Mas a questão foi boazinha com a gente porque deu aqui esse dado para a gente. Tudo bem? Então, como é que a gente resolveria? Primeira coisa que eu faço em toda aula minha é o seguinte. Vamos pegar os dados que a questão nos fornece. Destaca os principais dados. Então, a gente já sabe que o nosso valor de E, que é a carga elementar, vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Sabemos também que esse menos 2 que está aqui, ó, né, menos 2 Coulomb, está falando o quê? Menos 2 de carga. Então, se está falando de carga, é o nosso Q. Q igual a menos 2. Tudo bem? Então, se eu tenho Q
eu tenho E, está faltando o N, que é justamente quantos elétrons, a pergunta dele, quantos elétrons. Então, ele quer saber qual é o valor de N. Tudo bem? Então, bora resolver então essa questãozinha. Passando aqui um tracinho, vamos resolvendo essa questão aqui. A nossa fórmula, módulo de Q igual a N vezes E. Pegando os dados que a gente tem então na questão, que a gente já colocou aqui ao lado, né? Então, Q saindo do módulo, olha só, Q é negativo. Saindo do módulo fica positivo. Então, no lugar de Q eu coloquei o valor 2. Lembrando o seguinte, que 2,0 e 2 é a mesma coisa. Tudo bem? Então, pronto. Isso é igual a N, que é o que a gente quer saber, vezes o valor da carga elementar. 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, bora lá. O que a gente faz aqui agora? Olha só, se eu quero saber o valor de N, então eu tenho que isolar ele, né, isolar esse N aqui, e passar tudo que está do lado dele para o outro lado. Se eu estou multiplicando, esse 1,6 que está do lado passa para o outro lado, dividindo. Detalhe importante, este N, tanto faz ele estar do lado direito quanto do lado esquerdo. Nós estamos muito acostumados, mal acostumados por sinal, a sempre colocar um X, um Y, sei lá, seja que letra for, a gente está tratando de N aqui, a gente está sempre mal acostumado a colocar do lado de cá, do lado esquerdo da igualdade. Então, a gente fica na cabeça que aquilo ali é uma obrigatoriedade. Na verdade, não é. Se eu estou falando de uma igualdade, o nosso N, o nosso X, o nosso Y pode estar desse lado aqui ou desse lado aqui. Não tem problema, tanto faz. É uma igualdade, então o lado esquerdo ele é igual ao lado direito. Tudo bem? Eu vou optar aqui por deixar o N desse lado aqui. Então, tudo que está do lado dele vai passar para o outro lado. Que foi o que eu fiz aqui agora, olha só. O 2 eu deixei, o N, e 1,6 passou aqui para baixo. Se era uma multiplicação, passa para cá, dividindo. Então, 1,6 vezes 10 a menos 19 está aqui embaixo dividindo. Tudo bem? Isso tudo é igual a N. Então, bora ver. Olha só, como você tem aqui uma divisão e uma potência de 10 ali, aqui embaixo também, então a gente vai ter que resolver essa divisãozinha aqui, 2 dividido por 1,6. Pessoal, matemática diz para a gente o seguinte, a matemática diz o seguinte, se você tem, após a vírgula, a mesma quantidade de casas decimais, então você pode simplesmente cortar essa vírgula. Como assim, professor? Olha só, quantos números você tem depois da vírgula? Um número aqui em cima. Quantos números você tem aqui embaixo? Também um número. Então, se você tem a mesma quantidade de casas depois da vírgula, então você pode simplesmente eliminar esta vírgula aqui. Então, nosso cálculo agora acaba de ficar mais fácil, né? Porque a gente tirou a vírgula. Qual é o cálculo? 20 dividido por 16. Fica mais fácil, né? Mais para frente eu vou colocar algumas... Vou postar um vídeo mostrando como resolve esse tipo de questão com vírgula. Eu sei que é a dificuldade de muitas pessoas, então eu vou fazer um vídeo mais pra frente mostrando isso aqui. Mas, bora lá. Quanto é que dá 20 então dividido por 16? Olha a resposta aqui, 1,25, certo? Esse é o valor de 20 dividido por 16, 1,25. Ah, professor, e essa potência de 10 que está aqui embaixo, o que eu faço com ela? Lembrando, eu não tenho nada para mexer com ela em cima. Então, o que eu faço? Para não deixar ela parada aqui embaixo, ela sozinha aqui embaixo, né? Eu transformo isso tudo num número só. Então, o que eu faço? Pego essa potência e passo para cima. Com um detalhe. Quando eu passo essa potência para cima, onde era negativo, fica positivo. Obviamente que se fosse positivo embaixo, passaria negativo para cima. Então, sempre que você mudar, né, essa potência para cima, né, sempre que você for colocar ela para cima, então você sempre muda o sinal aqui do expoente. Como no nosso caso era negativo, né, então ela passou a ser positivo. Então, o número de elétrons que esse corpo deve receber é de 1,25 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Difícil, pessoal? Não, né? Bem tranquilo. Então, beleza, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai postar mais alguns vídeos aí a respeito desse conteúdo, né? Espero que vocês tenham gostado e aprendido com essa videoaula. Obrigado aí. Tchau, tchau. Não se esqueça, pessoal, se você gostou, dê um joinha. Se você não gostou, também, né, para ajudar a gente, tudo bem? Inscrevam-se no canal. Se você quiser, clica nesse sininho que vai aparecer aí no YouTube, logo mais abaixo, que sempre que eu postar aqui um vídeo, você vai receber uma informaçãozinha aí, um lembretezinho no seu celular, né, afirmando que eu postei esse vídeo para você. Compartilhe com o pessoal aí, compartilhe no Face, compartilhe no Twitter, em qualquer canal que você tiver, compartilhe e fale com seus amigos sobre esse canal. Ajude a divulgar aí pra gente, tudo bem? Um abraço, tchau, tchau, pessoal!